Mas assim, aí a gente ganhou na categoria ensino médio, eu inscrevi no ensino médio, que a maioria dos meus alunos era do ensino médio, segundo grau, né? Se alguém cursou o segundo grau aqui. E foi bem legal, assim, não foi só o meu, tá? Foram dezenas de projetos no Rio de Janeiro, mas o meu ganhou. O que mais eu poderia dizer? Paralelo a isso também, tem uma carreira de escritora, porque vocês souberem por um acaso que eu saio algum texto meu em algum lugar, por causa disso, né? Também já ganhei prêmios nessa carreira. Não costumo fazer esse tipo de apresentação, não, mas andaram me cobrando, né? Falar das conquistas, estão falando das conquistas. E acho importante, né? Porque a gente, como mulher preta, muitas vezes não se valoriza o suficiente, né? Tem sempre uma bendita síndrome de impostora por trás, né? Eu venho de um percurso, de um processo de escrita criativa, e todas as mulheres pretas falavam isso, assim, eu me sinto tão incapaz de escrever e tal, me sinto tão imobilizada, impossibilitada, e a gente fica discutindo assim, você às vezes tem publicação em vários lugares, ser premiada, ser convidada para escrever por várias pessoas, inclusive homens e brancos, né? E você se diminui quando um cara, ele posta um poema no panfleto de bairro dele, ele já abre no Facebook a página do escritor fulano, né? Assim, então a gente tem que aprender a se valorizar, garotas, principalmente as mulheres aqui para quem eu estou me dirigindo, não apenas, mas principalmente. Então é isso, eu não sei mais o que eu poderia dizer para vocês. Eu acho que academicamente e até artisticamente é isso. Bom, gente, a disciplina é afrofuturismo, né? Tem a ver com essa minha relação com a ficção científica que eu considero ainda incipiente, embora já esteja bem mais sólida do que há 3 anos, quando o projeto começou. Bom, se o mundo não tivesse nessa convulsão aí, a proposta seria a gente pensar assim, em afrofuturismo, mas eu queria fazer uma conexão de programa em cima de um projeto que eu desenvolvi ao longo desse ano, que foi ler e pensar a partir da obra da Carolina Maria de Jesus, que é uma autora assim ainda muito esquecida, tanto no imaginário quanto no cânone literário brasileiro. Então a gente ia fazer essa dupla jornada. A gente ia pensar a Carolina e pensar o afrofuturismo, porque o afrofuturismo, ele inclusive é bem complicado de explicar, ele tem várias vertentes e muitas explicações, que claro, envolvem a questão da autoria negra, a centralidade da agência africana, né? Protagonistas negros nas histórias e tudo mais. Isso é o mais evidente. Mas de todas essas definições possíveis que o escritor afrofuturista brasileiro Fábio Cabral elenca, né? E ele é um pensador do afrofuturismo muito sólido no Brasil, ele é a Luan Zaila, né? Que é a Luciene, que mora aqui em Nova Iguaçu, o Fábio é aqui do Rio também, mas ele está radicado em São Paulo agora. Eu acho que a principal frase que o Fábio traz para a gente sobre a questão afrofuturista é a liberdade da pessoa preta ser o que ela quiser. Entendeu? Então, eu acho que eu quis fazer essa conexão com a Carolina porque eu entendi que ela ousou ser quem ela queria ser, a despeito de tudo. Né? Ela decidiu ser uma intelectual da escrita e ela foi contra a fome, contra a miséria, entendeu? Tem uma frase muito bonita da Glória Anzaldúa, eu tenho um texto dela, agora me escapa o nome. Texto tão bonito, é fácil, eu esqueci agora, porque eu estou cansada. Mas em que ela fala sobre isso. É uma carta que ela dirige às escritoras de terceiro-mundistas de cor, né? E ela fala assim, mesmo famintas, não somos famintas de experiência. Então, o nosso curso seguiria esse caminho aí. A gente atravessaria a experiência de escrita e de reflexão desse Brasil tão pobre e injusto, né? Que é feita na obra da Carolina, e depois a gente migraria para o afrofuturismo estrito sensu, tá? Estou tentando coordenar aulas nesse sentido para a gente poder ter essas reflexões nesse momento de acolhimento e aconchego. Vocês são muito bem-vindos. Eu tinha visto o Lucas e agora estou vendo o Renato. Estou vendo poucos homens aqui. Então, eu vou me dirigir mais às mulheres, tá? Vocês são muito bem-vindos, os rapazes também.
Não, mas é sério, são muito bem-vindos. Tenho muito prazer em trazer esse curso para vocês. Estava super empolgada, mas a Covid deu uma baixada de bola, né? Mas, enfim, a gente vai fazendo o que dá para fazer, né? Eu tenho esse jeito assim, meio impessoal de falar, né? Que é porque eu estou no trabalho, então eu falo de uma maneira mais impessoal. Mas eu sou bem emotiva e bem. Isso me considero uma pessoa até bem acolhedora e generosa, então sintam-se à vontade de falar comigo e trocar experiências, tá? Não sou muito, assim, melosinha, assim, sou mais. Falar, ok, né? Mas eu sou muito atenta e gosto muito de conversar com vocês. Aprendo muito com os meus alunos, especialmente no Ererebá. Aprendi muito com os meus. Então, vai ser um prazer renovar essa troca com vocês. Obrigado, Juliana. Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Que eu vou começar agora a falar da estrutura do curso. Deixa eu abrir daqui a pouco a minha câmera. Enquanto isso, eu vou só para que... Não. Não é tela, é melhor compartilhar. Vocês conseguem ver aí a tela com o documento que eu mandei para vocês? Está aparecendo? Sim, eu Perfeito. consigo. Ótimo. Então, esse aí é o projeto do Ererebá, com a parte teórica, assim, resumidamente apresentada. Ele é um projeto um pouquinho mais extenso, mas só para vocês terem uma noção de como funciona o curso. O curso, no último encontro, eu acabei esquecendo de falar. O curso é uma iniciativa de um núcleo que existe no colégio desde 2013, que é o NEABI. Aí no documento ainda está escrito como Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros do Colégio Pedro II, aqui, né? Mas, na verdade, é afro-brasileiros e indígenas. Então tem a sigla indígenas que nós colocamos há pouco tempo. Mas ele nasceu NEAB, depois se tornou NEABI. Porque também as forças de trabalho das questões indígenas foram surgindo depois de muito tempo, já de o NEAB ter sido criado, como é do próprio percurso, enfim, da própria lei, né? A lei começa primeiro focando só nas questões africanas e afro-brasileiras e só 5 anos depois que entram as questões indígenas. De qualquer forma, o NEABI, que é um coletivo de funcionários do colégio, seja professores, seja técnicos, e também alunos, né? A gente tenta se aproximar de alguma forma dos alunos, com projetos pedagógicos dentro do que a lei nos ampara, né? A obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena. Os objetivos do curso são objetivos muito claros, né? Que a gente promova o ensino dentro do que a obrigatoriedade da lei nos dá, né? E, enfim, mas eu acho que o mais importante é a construção de uma educação baseada em valores afro-brasileiros, africanos e indígenas. Comunitarismo, coletivismo, circularidade, enfim, aqueles valores que a Zoe da Trindade preconizou no seu trabalho teórico, de que a gente acha que é importante eles serem reproduzidos na educação, né? Serem a base da educação. E também sempre foi meu interesse, é por isso que eu estou fazendo questão de mostrar o manual, sempre foi o nosso interesse, de construir uma revisão profunda do currículo. Eu acho que esse é o nosso maior desafio e eu vou pedir ajuda a vocês e à comunidade Ererebá, a turma 1, a turma 2, e vocês que são a terceira turma, né? Além disso, as nossas redes de contato para que a gente construa contatos em todas as áreas do currículo, né? Que a gente tenha
pessoas que falem não só das áreas que geralmente, né, já levam bastante a discussão racial para frente, que é a história, a literatura, né, a sociologia, a filosofia, mas outras áreas, para que essa revisão seja profunda, né, que as ciências exatas também sejam contempladas, as ciências chamadas exatas, né, as ciências da natureza, e a matemática e assim por diante. Porque a gente tem essa intenção muito clara de que essa revisão seja profunda de um modo holístico, né, de um modo completo. Público-alvo do curso. Público-alvo do Hererebá são os profissionais de educação básica e de áreas afins à educação básica que queiram se aprofundar na pesquisa sobre questões de cunho étnico-racial. Por exemplo, essa turma, a turma de vocês, é uma turma que apresenta quase todo mundo, né? Acho que quase, não sei, quase a totalidade do corpo discente é de pessoas que já trabalham com educação básica ou são formadas em áreas afins de educação básica. Mas na turma 2, por exemplo, a gente tinha uma pessoa que era do direito, tinha pessoas que não estavam trabalhando necessariamente com educação, mas que né, vieram até nós para desenvolver os seus projetos nesse sentido. Então, não é só um curso, é um curso voltado para a educação básica, mas a gente sabe que a educação básica ela não depende só das licenciaturas, mas de uma gama de profissionais, né, que vão desenvolver aí esse ambiente escolar e a própria ideia de projeto político-pedagógico. Então, é necessário que interesses nas áreas de psicologia, de saúde e tecnologia também sejam contemplados, né? Seria interessante que nós tivéssemos profissionais, pessoas dessas áreas que também se interessassem em trabalhar com a educação das relações étnico-raciais e que a gente amplie nossa atuação nesse sentido e haja um diálogo nesse sentido. Bem, o perfil do especialista. Quem é um especialista em educação das relações étnico-raciais? É alguém que deve, né, ao final do curso, promover o ensino da história e da cultura africana, da cultura afro-brasileira em campo de atuação escolar. Na época, eu escrevi no Colégio Pedro II ou em outra instituição de ensino básico, quando isso se aplicar. Então, lá atrás, o nosso projeto original era um projeto voltado para o colégio, né? Mas depois a gente, obviamente, viu que isso não é possível que seja apenas no colégio. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma exigência de horas de um projeto de uma disciplina, que a gente chama de disciplina, que vocês vão ter com todos os docentes, na verdade, com seus respectivos orientandos, que são as vivências na educação básica. E são essas vivências na educação básica? É nosso interesse que vocês promovam algum projeto, oficina, desenvolvam alguma atividade com alguma turma de educação básica, com as suas próprias, quando isso for possível, ou com as nossas, né? Quando isso um dia for possível presencialmente, se não, a gente pode fazer isso de modo pensar juntos uma forma de a gente conseguir, junto às nossas regências dentro do colégio e as regências de vocês, quando houver alguma atividade nesse sentido. No segundo interesse, no segundo perfil, né, o perfil esse especialista deve revisar e propor alterações nos currículos de educação básica à luz da lei, né? Aí eu coloquei só 11.645 porque ela já engloba a anterior. E de princípios afro-referenciados, africanos, afro-brasileiros, indígenas, sem ferir os direitos humanos e seus princípios. Desenvolver a criação de projetos político-pedagógicos visando a promoção da igualdade racial, da educação das relações raciais e do ensino de história e cultura afro-brasileira
Osmar, parei de ouvir. No início do curso, que é um curso voltado para educação, né? Então, o conceito de educação é muito amplo, né? Bastante, enfim, tem uma graduação sobre educação, tem uma ciência da educação, né? Mas o que eu acho que além da educação, é pensar também o ensino. Então, quando eu for falar de trabalho de conclusão de curso, a gente vai amarrar isso um pouco melhor. Bem, o nosso corpo docente, atualmente, vocês conheceram todo mundo, né? Todo mundo se apresentou desde a última terça-feira. E temos uma professora, que é a professora da segunda disciplina, e que é de filosofias, que está de licença, e a licença dela dura 1 ano. Então, ainda não sei se ela volta, quer dizer, não sei quando ela volta, se essa licença vai ficar sendo prorrogada diante da situação que a gente está vivendo, de pandemia, mas assim que ela voltar, ela assume essa disciplina, filosofias africanas, afrodiaspóricas e decoloniais na educação básica. É a professora Aline Carmo. De qualquer forma, é uma disciplina que está prevista e que deve ser dada, pelo menos ao final do percurso, com a volta dela. Professora Alessandra é uma professora convidada, porque ela é técnica do colégio, na verdade, então a gente convidou para que ela pudesse trabalhar com a gente. É o mesmo caso da professora Martinha, que vai trabalhar com as questões indígenas. A professora Alessandra, ela pensa o currículo, né, de modo vertical aí, e o foco nessas transformações curriculares. E aí, se eu for apresentar disciplina por disciplina, eu vou chover no molhado. Mas aqui, no nosso último projeto, a gente tinha uma divisão bem clara entre oficinas e disciplinas, né? Então, era uma carga horária bem alta de oficinas. O que são as oficinas? É o que a gente já está vivendo a partir de amanhã, que vão ser esses encontros virtuais, porque a gente espera, não sei se vai ser a russa, se vai ser a chinesa, se vai ser a alemã ou a inglesa, que vai nos salvar do coronavírus. Em algum momento a gente vai poder se reencontrar pessoalmente, e o ideal seria que as disciplinas fossem presenciais. Mas, em não se podendo ter isso, a gente, assim que, assim que voltarmos em 2021, a gente já volta continua voltando a distâncias e em disciplinas nas terças e quintas, e o edital também, terças e quartas, desculpa, e o edital aponta também para quintas e sábados. Aquilo que o edital apontava quintas e sábados eram justamente os dias das oficinas. A ideia é que as oficinas fossem atividades mais optativas, né? Aquele ciclo optativo que a gente tem na graduação, e aqui no Hererebá a gente ia focar nas oficinas. Todo mundo teria que fazer um número X de oficinas, 30 horas, né? Acho que era isso no projeto anterior, e que representava 10 quintas-feiras no ano passado, e alguns sábados, já que a máxima dava aula no sábado. Eu tive que, infelizmente, no ano passado, colocar em status de oficina, porque eu errei, tive um pequeno equívoco na hora de escrever o edital. Mas nesse ano a gente fez de forma diferente. Então, não se espantem com o número de disciplinas, tá? São muitas. Elas chegam a 20 disciplinas. Sendo que muitas delas aqui, na verdade, do número 13 até o número 18, essas vagas estão ainda sendo preenchidas pelos professores que vão dar essas disciplinas, através de uma chamada interna que já está sendo editada para ser atendida. Então, o que eu chamo aqui de 15 horas, 6 encontros presenciais, que na verdade agora vão ser virtuais.
Se eu não conseguir, através da chamada, preencher essas vagas, elas serão dadas como oficinas no ano que vem. Isso está claro? Tem alguém com alguma dúvida em relação a isso? Então, eu tenho algumas disciplinas aqui que estão como disciplinas e que, se essas chamadas não forem atendidas, eu vou convidar pessoas de fora, né, pessoas para falar sobre esses assuntos, como oficinas, como palestras, como encontros menores, porque eu também não posso, a não ser que a pessoa aceite, né, dar praticamente uma disciplina inteira, mas ela não pode assinar como quem estivesse dando aquela disciplina. Então, para vocês não terem desfalque nessas áreas, né? Geografia das relações étnico-raciais já está solucionado. Saúde da população negra e indígena, já contactei palestrantes em relação a isso. Enfim, mas o meu desejo mesmo é que isso fosse disciplinas. A diferença entre disciplina e oficina é que a disciplina tem um percurso avaliativo e a oficina, ela só conta como hora, ela não precisa de uma avaliação para devolver, né, ter um feedback para o curso, né? O feedback da oficina é o feedback da presença ou de algo que se produz naquele sentido. E aí, falando em avaliação, depois de todo... não, antes de falar da avaliação, eu vou falar aqui dessas duas disciplinas que eu acho que são importantes, que são as vivências na educação básica, vivências em 10.639, 03, 11.64508, na educação básica. Ou seja, alguma atividade que você desenvolva com o seu... Isso já na fase da orientação, tá? Do trabalho. Que se desenvolva com o seu orientador e que possa ser aplicado com alunos em alguma turma de educação básica, na disciplina que você já, já, já é professor, né? Da qual você já é professor. E a outra é seminário de orientação de trabalho de conclusão de curso, na qual todos já estão automaticamente inscritos. Na verdade, todos já estão em todas, né? Mas todos, quando vocês escolherem o orientador, vocês de fato entram nessa disciplina que é seminário de orientação, em que consiste na escrita do trabalho final, né? E é uma disciplina feita aí junto com o seu orientador. Em relação à avaliação, isso aqui é importante e esse eu vou ler ponto por ponto, tá? Porque sempre há dúvidas. Tá aqui no manual, antes de falar da avaliação, está aqui definido, oficinas da turma de 2020. Até agora estão definidas como palestras e atividades online entre 15 de setembro de 2020 e 16 de dezembro de 2020, ou seja, de semana passada até o final do ano, a gente tem aí esses encontros virtuais, que já tem um calendário ali que ainda não está totalmente fechado, porque a gente ainda está contactando as pessoas, né? Está todo mundo envolvido em 8 milhões de lives também, então a gente está esperando aí, fazendo os convites para poder preencher o calendário e ter uma programação bem legal com vocês, mas pelo menos até novembro já está tudo preenchido. Avaliação. Bom, cada disciplina tem um docente e esses docentes eles podem avaliar da maneira que for mais conveniente a ele, dentro da ideia da disciplina. Essas avaliações, isso eu sempre converso com o colegiado, elas podem ser por disciplina ou por grupo de disciplina. Então, isso fica a critério dos docentes, se eles querem fazer uma avaliação global, se eles querem montar um projeto e distribuir as notas por cada disciplina para facilitar para nós e para vocês. Enfim, mas é importante que uma coisa muito importante, a gente teve problema nas duas turmas anteriores, que são os prazos. Acho que prazo é a palavra que todo mundo tem muito medo, né?
mas os prazos têm de ser cumpridos. São os prazos e assim, uma coisa que é muito chata são as pessoas que somem, né, e depois elas aparecem. Ah, eu estava fazendo um estágio, eu estava fazendo prova para um mestrado. Tudo bem, pode fazer estágio, pode fazer prova para mestrado. Mas a partir do momento que você pagou por um edital, eu não posso. Você sabe que aquele horário, né, e aquele compromisso é com o Hererebá. Então, a partir daquele momento, eu não posso justificar a sua falta, a não ser, né, hoje tem a questão da menina, problema de luz, enfim. Mas legalmente, o que justifica a falta? Atestado médico e licenças de saúde, né? Licença maternidade, licença paternidade também. Legalmente é isso que abona a falta. Mas tem muitas pessoas que requerem abono de falta com esses tipos de justificativa, de estava fazendo prova para um outro lugar, enfim. Enfim, são inúmeros casos. Então, assim, a natureza do curso é um curso semipresencial, né, com mais presencial do que a distância, muito mais, mas a gente sabe que diante da circunstância nós estamos nesse barco aí do distanciamento social. Então, é muito importante a coisa da frequência e uma coisa que a gente pede encarecidamente, não suma, se sumir, avise, porque ao sumir é uma mensagem muito, às vezes, muito chata para a gente, um corpo docente. A gente sabe que a gente passa por inúmeras circunstâncias, mas procurem sempre estar assim, em contato com a gente, para a gente poder se adaptar às diferentes situações que acontecem. Silvia, você quer falar alguma coisa, Máxima ou Juliana, sobre esse assunto? Da relação Hererebá? Eu quero essa coisa de sumir, no caso. Então, Pode falar. gente, eu acho que isso que o Osmar falou é fundamental, assim. Às vezes a gente fica com vergonha de falar com uma orientadora ou orientador, que fala assim, mas será que vai entender o meu problema? Não, sim, eu vou entender o seu problema. Mas é muito importante que a gente se comunique, que isso seja relatado, entendeu? Porque tem casos assim, de repente o aluno some, aí meses depois falou, eu tive esse problema, eu tive essa questão, mas se você não contou, a gente não tem como saber, entendeu? E a gente quer muito saber, a gente quer muito, inclusive, que vocês estejam aqui percorrendo todo esse caminho conosco, entendeu? A despeito das dificuldades que todos têm, ainda mais no ano de pandemia, né? Pandemia é um evento inédito há 100 anos, então a gente realmente compreende qualquer dificuldade. Obrigado, Juliana. Silvia? Osmar, não, assim, eu queria só reforçar essa questão também, e o fato de que, depois você vai falar, né, falando aí sobre avaliação, sobre a questão das horas e tal, e a gente, óbvio, né, a gente está num programa acadêmico que exige certos trâmites, certos rituais. O que a gente quer, assim, é fazer de tudo para que isso seja mais tranquilo, seja mais leve, para que a gente não, né, para que a gente se sinta fora daquela academia que a gente está acostumado a ver, né, que cria uma série de problemas até para a nossa saúde mental. Mas é importante que a gente esteja próximo, junto, que as coisas sejam conversadas, né, decididas a partir de um diálogo. Então, é isso. É muito importante que vocês participem das coisas nesse primeiro momento, né? Como a Osmar explicou. A gente está meio que adiantando essas horas da oficina, até para a gente saber como é que vai ser o ano que vem, se vai existir alguma possibilidade de encontro presencial. Então, vai ter um caráter, assim, de presença de várias outras pessoas de fora, né? A Mari perguntou aqui no chat se tem alguém indígena no corpo docente. Eu respondi que tem a professora Martinha, mas a nossa intenção é que a gente tenha também nas oficinas convidados, né, que possam também falar sobre essa questão, sobre esses temas. Então, eu acho que tem uma coisa de ganho que é também a diversidade, né, de assuntos, de pessoas, que de certa forma é um lado positivo da gente poder
ter convidados que teriam dificuldade, por exemplo, de ir ao Pedro II, né? Então, tentar pensar assim nas coisas boas que essa situação trágica pode nos trazer. Tá certo. Obrigado, Máxima. Será que ela quer falar alguma coisa? Osma, eu acho que você falou bem. Silvia e Juliana reiteraram o que você falou. E o seu falar muito é só para ficar repetitivo, sabe? Tá. Eu acho que isso que a última coisa que a Silvia falou agora, eu acho que é muito importante aproveitar essa oportunidade desses encontros online para poder já se livrar das oficinas, porque a gente sabe por experiência, né, do Hererebá e da residência docente também, que eu já trabalhei, às vezes o aluno fazia tudo, mas ficava devendo horas de oficina. Olha, já tive orientando na residência docente que defendeu, mas não podia pegar lá o certificado porque devia horas de oficinas. Então, eu acho que agora é isso, né? A vida sempre dá, por mais trágico que algo seja, tem sempre alguma coisinha lá, uma janela que abre de uma oportunidade boa. Essas oficinas online é uma oportunidade. A gente está aqui dentro de casa, podendo fazer isso, podendo a gente ir do nosso lado, os professores, organizadores, a gente tem mais facilidade de trazer as pessoas por ser online. Então, acho que agora é aproveitar, não voltar e já matar isso para o próximo ano. E depois só fica com as aulas. Só isso. Ok? É isso. Obrigado, Márcio, e as outras colegas. Bom, agora o assunto que eu acho que é o mais escabroso de todos, todo mundo tem medo, mas aqui a gente pega isso e trabalha bem, que é o seguinte. Bom, aí tem a questão da frequência, antes de falar desse assunto que eu coloquei, né? A frequência é de 75%. Então, como né, a legislação manda, né? Então, são 8 encontros, 6 presenciais, 2 virtuais. Então, 6 dos 8 é importante que vocês estejam, né? 75%. Caso o aluno fique reprovado, ele pode cursar uma segunda vez, né? Então, é importante que ele na próxima turma ele fique atento e faça dentro do prazo de 180 de 18 meses, que é o prazo máximo. E eu esqueci de colocar isso aí no manual. Foi um erro terrível, mas depois eu mando uma versão atualizada. Qual é o prazo do Hererebá, gente? O prazo do Hererebá é de 12 meses. Então, assim, o ideal é que em 12 meses você já tenha o título, já tenha defendido, mas a gente sabe que isso muitas vezes não é possível. Mas as disciplinas, as oficinas, ou seja, esse período quente de encontro entre a gente dura esse tempo, dura 12 meses. Os outros 6 meses, que é o prazo de prorrogação para a defesa, enfim, é um prazo que é estendido, ou seja, como diz o nome, é uma prorrogação, um prazo estendido. Então, usem apenas realmente se precisarem desse prazo estendido. Esse é o nosso ideal, que vocês tenham esse título, que é um título antes do mestrado ainda, né, mas que tenham logo, né, e que sirva para vocês amadurecerem essas questões das relações étnico-raciais aí em 12 meses. Qual é a minha opinião pessoal? Porque essa questão imposta dos 12 meses é muito legislativa, né? Ela vem de cima. A minha opinião é que educação das relações étnico-raciais em 12 meses realmente a gente precisava, na verdade, era ter tido quase todos os nossos anos de educação com essa discussão sendo feita, né? Então, o Hererebá ele é um detalhe dentro da necessidade que é gigantesca de preencher lacunas dentro dessa discussão, né? A gente não tem um processo de formação oficial, né, que contemple tanta coisa. Por isso que eu coloco tanta disciplina e quero dar conta de tantas demandas dentro dessa discussão, porque
é escassa a oferta dessa discussão, né? Então a gente precisa adaptar o nosso tempo, né? Aproveitar ao máximo o que se oferece nesse tempo. Esses 6 meses, eles são prorrogados em dois momentos. Depois do 12º mês, quando termina o prazo final, né, do curso, no 12º mês, aí vocês entram com um requerimento e a prorrogação de 3 meses, depois um segundo requerimento, prorrogação de 3 meses. Geralmente, os alunos usam esse tempo para escrever, né? A gente já está virando a praxis do curso, e então a gente entende que poucos, acho que nenhum até hoje conseguiu, em 12 meses, concluir, entregar e defender antes de finalizar o curso. Vamos ver se a gente consegue com essa turma. Geralmente, eles usam esse tempo para escrever. O que é essa escrita? Nós ampliamos para... Antes era uma opção só, que era a opção de uma monografia com, no mínimo, 50 laudas, seguindo direitinho as normas da BNT e passando por uma banca, né? Essa banca, ela é composta por um professor nosso de dentro e um professor de fora e o seu orientador ou orientadora. A avaliação, assim como das disciplinas, nota mínima de 7, igual ou superior a 7. Se ficar entre 5 e 6,9, que a gente chama no período segundo de nota verde, ela passa por uma revisão. E se ficar abaixo de 4,9, reprovação. Então, a monografia, ela é mais temática, né, mais ensaística, e tem aí um trabalho de pesquisa. Uma coisa importante é que nós temos uma coisa um pouco chata, eu vou falar assim, apesar de ser institucional, que é o Conselho de Ética do colégio, que for fazer pesquisa com seres humanos, tem de passar pelo Conselho de Ética. Então, são pesquisas que, às vezes, podem ser... Esse conselho, a gente está ainda discutindo a natureza dele, enfim. Mas, por enquanto, ele é o que vigora, e pesquisas com seres humanos têm de ser reportadas a esse conselho antes de continuarem. Então, quem tiver interesse em trabalhar com pesquisas com alunos, até com pessoas mesmo maiores de idade, fala comigo antes, ou com a professora Silvia, avisa também o orientador, para a gente poder encaminhar esses pedidos ao Conselho de Ética. Isso vale tanto para a opção A de trabalho final de curso, que é a monografia, quanto para a opção B, e tanto para C. Né? A C é um pouquinho mais livre do que é o artigo acadêmico. Né? Mas a monografia e o produto acadêmico passam por esse crivo. Alô? Está dizendo que a reunião está sem som? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Vamos voltar lá. Vendo, sim. Não, é que veio uma mensagem que a reunião está sem som. Bom, vou continuar. A segunda opção é um produto acadêmico, produto pedagógico. Né? O nome que a gente dá no colégio é produto pedagógico, mas pode se chamar também de produto acadêmico. Produto pedagógico, produto acadêmico é um trabalho um pouco diferente de uma monografia, que a monografia ela se dedica mais às questões teóricas, né, em geral, enquanto o produto acadêmico é um trabalho que a gente começou a fazer agora na segunda turma. Tem, por exemplo, um colega que está desenvolvendo um capítulo de um livro didático, um capítulo que não existe. Né? Não existe esse capítulo em nenhum livro didático de história. Ele está criando esse capítulo com diagramação direito bonitinha, enfim, sobre um reino lá que eu estou orientando para ele fazer dessa forma. Então, produto acadêmico produto pedagógico acadêmico é algum material, um jogo, algum objeto que vocês estão criando, né, que vocês estão desenvolvendo dentro da nossa temática de ERER, né, Educação das Relações Étnico-Raciais.
Então, o produto acadêmico ele é um pouco menor do que a monografia, que tem que ter no mínimo 50 páginas, ele tem no mínimo 30 páginas e o produto, não são só as 30 páginas sem nada, né? São 30 páginas e o produto. Então, você cria lá o seu jogo, sua oficina, enfim, o que seja, e descreve, coloca os objetivos, o público-alvo do seu produto, os resultados da aplicação do seu produto, a aplicabilidade, calcula o impacto e faz uma conclusão e apresenta para a gente também a uma banca, né? E também passa pelo mesmo ritual da monografia. E a terceira opção, que é uma novidade para todos os cursos de pós-graduação do colégio, que é a possibilidade de escrita de um artigo acadêmico, um artigo de 10 a 20 páginas. Oba, vou fazer um artigo, vou me livrar logo. Mas tem mais, não é tão fácil assim. Então, tem que ser um artigo de 10 a 20 páginas que tem que ser durante o período do curso para frente, né? Submetido a uma revista especializada, de preferência de uma boa qualidade, especializada em educação das relações raciais ou discussões raciais, discussões de africanidades, indígenas. E ele tem que ser, ele pode ser pode ser um artigo original, pode ser um artigo de revisão, né, de outros trabalhos, né, de outras abordagens originais. E aí a aprovação, né, a receber o título de especialista fica condicionado, nesse caso, ao aceite do seu artigo em alguma plataforma de publicação. Nós temos a nossa própria plataforma de publicação, que é a revista Enganhu, e dentro do colégio há outras plataformas. Tem os cadernos de educação básica, enfim. Outras plataformas que estão, né, trabalhando aí com questões outras da educação, mas a nossa específica quer se dedicar, né, a gente só tem um número, à produção desses que a gente chamaria de dossiês, né? São dossiê da turma, se tantos quiserem, até mesmo quem for defender monografia ou for defender produto acadêmico, quiser transformar depois em um artigo para publicar também, é bem-vindo, né? Para entrar no dossiê. Mas quem for escolher como única opção, né, para receber o título artigo, terá de passar por essa banca externa, né, que é o parecer de uma revista. E aí, obviamente, contará conosco como orientadores do artigo, né? Quer dizer, alguém que vai dar, né, os leitores privilegiados, né, leitores críticos do trabalho de vocês para vocês serem aceitos, né, em alguma revista de renome aí. E aí é legal colocar que é uma iniciativa do Hererebá, enfim, que vocês são alunos do Hererebá, e aí a gente, de alguma forma, também ganha sendo conhecido fora do meio do Colégio Pedro II. Bom, nossa logística, como vocês sabem, terças e quartas, de 18h15 às 21h15, eu aumentei aí um pouquinho o nosso tempo para caber em 3 horas nas terças e quartas, isso nos encontros presenciais, tá? E sábados de 8 a meio-dia. Tem as quintas também, que também está no edital, mas eu esqueci de colocar. A gente usa quinta-feira, a gente usava só para as oficinas, mas vamos deixar assim essa logística atual nesse momento. Os encontros virtuais, também às terças e quartas, nesse mesmo horário, sábados de 8 a meio-dia, plataformas digitais Zoom, Google Meet, Moodle. Lá no calendário que eu mandei para vocês, a coordenação ela é encabeçada por mim e pela professora Silvia. Aqui tem as sementas de todos os cursos, vocês podem analisar depois, é muito documento aqui, muita coisa, não vou ler, obviamente. E o calendário aí, que a gente tem aí, que não está completo, né? Falta aí dia 6 de outubro, por exemplo. Aqui novembro tem muita coisa ainda para colocar, e dezembro. Bem, o calendário começa amanhã com a aula inaugural e depois vai haver esses encontros aí dentro
da lógica de cada professor. Como é que serão esses encontros? Vocês vão estar aí, vocês vão assistir o professor com um convidado externo, e a gente deve fazer a gente depois daqui, eu e a professora Silvia, a gente vai treinar, vai fazer teste para amanhã, para nossa aula inaugural com as duas escritoras, e também a gente tem de testar como fica essa questão da interação, né? E a gente vai explicar posteriormente como que a gente vai medir a interação de vocês e trabalhar com essa interação para contar essas horas, tá bom? Mas, em geral, as plataformas que a gente vai usar é a Zoom, né, que é bem particularizada, só entra quem tem a senha, quem tem o link, e Google Meet, quando for necessário. Eu acho que mais quando entrarem as disciplinas lá para frente, Google Meet, a própria Zoom, quando tiver e amanhã pelo YouTube, né? A gente vai transmitir pelo YouTube, porque é uma aula aberta. Acho que é isso. Não sei se eu deixei... Silvia, você acha que eu esqueci de algum ponto, alguma coisa? Tem umas perguntas aqui no chat, Eu não Osmar. tô... Algumas coisas eu estou respondendo. Já respondi aqui sobre o Conselho de Ética, né? A Nani me perguntou qual é o prazo. Eu fiquei de olhar certinho, mas de qualquer maneira, quem tiver interesse em fazer pesquisa né, com pessoas, estudantes ou docentes, tenta organizar um projeto o mais rápido possível, porque eu não sei como é que eles estão trabalhando de forma remota, mas os prazos são bem específicos e quando a gente perde a data para submissão é só no mês seguinte. Então, quanto mais demora a entrar com o pedido, mais demora para poder começar a pesquisa também. Mas verdade, aí, com isso aí. né? Uhum. O Ivan perguntou qual é a qualis mínima para o artigo. A gente pode pôr B3, né? Uhum. B3, aí de B até para cima, enfim. Porque também tem porque que tem revistas que não aceitam quem não tem titulação, né? Aquelas pessoas que Pois são do é. Olimpo, e só o Olimpo pode publicar. Então a gente coloca B3, que aí eu acho que dá uma capacidade aí de absorver vocês, né? A gente Uhum. pode depois adaptar isso também. Isso é uma ideia ainda que está começando, mas já está permitida pela diretoria da pós-graduação. Né? A gente vai fazer uma pesquisa também, né, para colocar de acordo com a realidade, não ficar uma coisa também muito absurda. E a Cláudia perguntou se pode ser coautoria. Bom, lá na normativa que veio da biblioteca diz que sim, que pode ter coautoria, sim. Então, mas assim, a gente vai dar título só para a pessoa que é autora, né? Se a coautoria for com alguém de fora do colégio, né? Osmar, De outra agora ficou natureza. uma dúvida para mim. Essa coautoria poderia ser com nós, orientadores? Pode, né? Mas tem que ser uma coautoria mesmo, né? Porque a gente já Não, viu. Claro que nós beleza? somos éticos, mas existem absurdos por aí, né? São coisas... Mas eu também fiquei agora com uma dúvida, mas coautoria com o professor, Juliana? Se é uma avaliação? eu acho complicado também. Mas assim, Complicado, né? Eu acho. Se eu sou Não, aluna, por exemplo, poxa, o colega está fazendo um artigo com coautoria com o professor. Nós somos todos doutores, a gente tem anos de estrada, eu acho que o peso, a balança aí, acho que desequilibra um pouco. Mas Não sei. eu Máxima, fiz eu essa entendo a pergunta, pergunta. inclusive, porque a aluna, inclusive, teve essa dúvida lá, Cláudia. Aham. É porque Eu existe acho. nessa prática, existe a prática de colocar o orientador como coautor justamente para submeter essas revistas que só aceitam titulação mínima doutorado. Mas não Então, necessariamente, assim, vendo casos que eu conheço, né? Não necessariamente foi a coautoria no sentido de escrever o texto, mas sim de dar o aval e colocar o nome, para ok, poder aí tudo submeter bem. a quales mais altos. Entendi. Eu vou até dar um exemplo bem simples, assim. Eu escrevi um
trabalho com a aluna minha do projeto, que é uma aluna de ensino médio, como coautora, mas quem vai apresentar é ela. Eu vou ajudar, mas a apresentação é dela, entendeu? Não sou eu fazendo. É por causa, eu acho que é muito em torno desse trâmite que a Silvia aí evidenciou. Sim, essas coisas, essas dúvidas, elas são naturais, porque a gente, obviamente, quer fazer as coisas de modo mais ético, né, possível. Mas no caso de for revistas que não dão aval para quem não for doutor, eu acho que não tem muito jeito, né? Mas isso aí a gente vai adaptando. O importante é que essas 3 possibilidades estão lançadas e fica a critério de vocês escolherem o que vocês gostariam de produzir, né? Eu acho que tanto a monografia que fica na biblioteca, né, fica lá para ser lida, para ser pesquisada, às vezes é uma pesquisa importante, uma pesquisa nova, né, que tem que ser mostrada, quanto o produto acadêmico, que pode ser uma invenção, né? Tem gente que é super criativo, cria um jogo, sei lá, eu sempre venho com jogo na cabeça porque eu tenho um lado herê muito forte, mas cria alguma coisa, e também está lidando com as crianças, né, com os menores. Cria alguma coisa Eu legal. entendo essa história de jogo, viu, Osmar? Muito Pois é, bom, por sinal. muito bom. E o artigo, né, que faz vocês já pontuarem já desde a especialização. Então é muito bom, assim, são 3. E agora eu vou, já que a Juliana falou aí do orgulho da trajetória dela, acho que a gente tem que falar mesmo. Isso foi uma luta que eu encabecei, né, junto dos outros coordenadores, né? Antes era só monografia, e era monografia de 50 páginas apenas. E aí eu, com jeitinho, fui conquistando a gente, né, nosso colegiado, eu represento o colegiado do Hererepá, fomos conquistando essa flexibilização aí nos trabalhos finais, porque a gente percebe muita dificuldade, tanto, e assim, essa dificuldade que pode haver, ela pode haver nos 3 níveis, né? Tanto na monografia, quanto no produto, quanto no artigo. Mas eu acho que a academia ela gera muitos traumas, né? Principalmente nós negros, principalmente depois da era cotas. Você está certa, Juliana. Tem que falar, tá certo de falar. E eu falei que era para todo mundo falar a trajetória. A Máxima falou, assim, todo mundo. A academia gera muitos traumas, o percurso, né, com muitos episódios de racismo acadêmico, né, racismo epistêmico, né, silenciamentos, você não pode falar sobre isso, você é apenas um graduado, entre outras coisas que a gente ouve por aí, né? Então a gente quer na verdade, com o Herereba, produzir uma anti-academia, né, de alguma forma, porque não deixa de ser academia, não deixa de ser, é uma instituição de ensino federal, enfim. Mas os atores que estão envolvidos nela são atores que têm um outro olhar para esse processo, né, para esse espaço. Então, a gente quer que vocês estejam com a gente nesse olhar e não desistam, não sumam, que são coisas que a gente já viu acontecer, por moendas da vida mesmo. Mas, mesmo assim, estamos todos juntos nesse barco e conte conosco. Segundo essa ideia de ser algo bem pessoal, é possível introduzir a monografia em primeira pessoa, assim, que a gente chama de relato, né? São os relatos, são as monografias relatos. Mas esses relatos de experiência podem entrar também como artigos, né? Enfim, Silvia, Juliana, Máxima, acho que a gente está... Assim, alguém tem alguma... Surgiram dúvidas no chat, mas deixa eu ver aqui. Sim, a Sofia pergunta para todos. Seguindo essa ideia de ser algo bem pessoal, é possível produzir essa monografia em primeira pessoa, fazendo um relato de experiência evidentemente aliado à pesquisa desenvolvida ao projeto Cholino? Sim, isso aí eu já... Deixa eu ver se eu deixei de ver alguma coisa aqui. Bom, alguém tem mais alguma dúvida sobre o nosso percurso? Todo mundo entendeu que daqui até dezembro a gente vai ficar focado nas oficinas e estamos avaliando o processo
do coronavírus, para saber se nós voltamos com as disciplinas e as avaliações de disciplina para o próximo semestre, para 2021, o ano da esperança, de que tudo pode mudar. Acho que todo mundo entendeu, né? Ninguém ficou com dúvida em relação a isso. Bom, é isso, né? Deixei de dizer algo. Silvia, Juliana, não, acho que não, né? Bom, então, pessoal, amanhã, um pouco antes, eu vou liberar, a gente vai liberar o link do YouTube. Isso já, na verdade, você já tem, né? É só procurar. Representação discente. Teremos, mas a gente tem que fazer ainda a eleição da representação discente para vocês participarem do colegiado ou levarem dúvidas ao colegiado. Tá, gente, muito bem lembrado, Cris. Obrigado. Tinha esquecido desse detalhe. Temos representação discente, sim, e depois a gente lança, combina com vocês um editalzinho, ou uma eleição, na verdade, para vocês se organizarem nesse sentido. Até porque vocês precisam também se conhecer entre si, né? Não sei se vocês fizeram um grupo de WhatsApp paralelo, enfim, combinaram saídas virtuais paralelas, não sei, mas é necessário também que vocês se enturmem, né? Formem uma turma nesse Erereba 3 aí, afrofuturista virtual total. É possível participação no núcleo de estudos? Aí conversa aí com a coordenadora do núcleo aí, a professora Silvia. Silvia, pergunta aí sobre o NEABI aí. Oi, Isadora. Se é Participação possível participação no núcleo. É possível, a gente pode conversar depois. Depois você me procura no e-mail para explicar como funciona isso. Vou colocar meu e-mail Fala um aqui no pouquinho, chat. desculpa, Silvia. Fala um pouquinho, já que a gente tem tempinho, fala um pouquinho do NEABI para ele. O que o NEABI tem feito, como é que a gente tem se articulado. Falo. Ele Então, é do NEABI, mas pois é, né? O NEABI tem diversas frentes, entre elas a pós-graduação, né? Com pós-graduação em História da África e Ureribá. Tem também, talvez possa interessar vocês, grupos de pesquisa relacionados, né? A gente chama essa disciplina enorme de literatura de autoria negra, que é dividida entre diferentes professores de Litan, e o Litan também é um grupo de pesquisa. Então, pessoas da área de literatura interessadas também, né, podem integrar as produções, atividades do Litan. Vários de nós, né, professores e professoras que estamos no núcleo, também desenvolvemos pesquisas de iniciação científica, curso de extensão, atividades de cultura nos seus diversos campi. Né? A Juliana falou da atividade dela lá no Engenho Novo. Máxima, né, por ter uma precursora também nessas atividades. Eu tenho lá fundou o na fórum, Tijuca o Oficina Mulheres Negras e Literatura. Oi? Fundei nada. Quem Não, você fundou... assumiu, Eu foi a assumi, mas deixa eu dizer quem foi o pai o pai e a mãe do fórum. Aliás, o fórum surge mesmo com Vinícius, que está terminando a faculdade lá em Stanford. E, por conta dele, que Fabiano mobiliza a Fabiana. Tem que contar essa história rapidinho, pode? Sim, pode, tem tempo, até 8h30. Pode sim. Então, na época, para você conseguir a DE, tinha que ter um projeto, lembra, Osmar? Lembro, projeto de dedicação exclusiva, que nunca... Exatamente. Acho que o nosso é um dos poucos que saiu do papel mesmo e existe até hoje, né? Que é o Exato, é verdade. E eu acho que o Erereba surgiu do fórum. O Vinícius é o pai de tudo nesse negócio, porque o Erereba, o fórum tem uma relação, o texto que dá base teórica para o Erereba é o texto do fórum também. É o fórum. Né? Então, esse menino, né, que hoje já é um homem feito, que já está terminando a faculdade lá em Stanford, ele era aluno lá do Engenho Novo, menino negro, e ele faz uma carta para a professora Fabiana,
ele era aluno dela, e falando todas as angústias de como é que era se sentir negro naquele pátio do colégio. Aí, por essa época, foi a época que a Fabiana tinha de escrever um projeto para dedicação exclusiva, que na época tinha que ter um projeto. Aí ela, em parceria com o Osmar, os dois escreveram esse projeto. O texto desse projeto é o texto do Osmar, da Fabiana e a presença do Vinícius. Aí Fabiana, o Osmar no Maitá e a Fabiana lá no Engenho Novo. Aí a Fabiana foi embora logo, e quando ela foi, me passou esse bastão, porque a história da gente é assim, do povo preto é passando bastão para o outro, né? A gente vai fazendo isso, para a gente resistir. E a Fabiana passou o bastão para mim e a gente deu continuidade, era um trabalho maravilhoso, que eu sinto muitíssima falta. E apresentei o bastão para a professora Aline de Sociologia, né? E aí vai seguindo adiante, você está sobrevivendo, graças a Deus. Mas aí o pai e a mãe e o filho, é uma família que já surge com pai, mãe e filho. Se chama Osmar, Fabiana, a professora Fabiana Peixoto, que hoje está na Universidade do Sul da Bahia. Né? Alguém tinha até falado de convidar a Fabiana para os encontros, eu não me precipitei de convidar, porque acho que foi a Lê que tinha falado. Eu pensei, então vou deixar a Lê convidar a Fabiana, mas eu acho que a Fabiana é uma pessoa importante. Hã? Mas não tem ciúme, não. Acho que é importante, inclusive, saber como está a Federal do Sul da Bahia, né? Que eles têm um projeto maravilhoso lá, interdisciplinar. Isso, com quilombolas, com comunidades quilombolas e indígenas. Pô, Fabiana, tem muita coisa para trazer para a gente, muita, muita. Eu acho que ela tem que entrar nesse calendário, sim. Vou falar com ela se ela pode conversar então, com a gente beleza. no dia 6 de outubro. Vou conversar com ela. Isso. Então é isso. Tinha mais uma coisinha que eu ia falar e esqueci. Vou desligar aqui, tá, Osmar? Já dei os créditos. Tá. E tem o meu projeto de extensão, que é o Quilombo do Samba, que a gente desenvolve, que eu já falei na aula passada, né, no encontro passado. A Juliana é astróloga também. Adoro. E o Quilombo do Samba é um projeto de extensão, não envolve alunos de educação básica, mas do colégio, mas envolve na extensão comunidades, né, ligadas às escolas de samba e, obviamente, como as escolas atendem as comunidades, acabam atingindo alunos de educação básica, a Vivian e o Guilherme, que são os que tocam o Quilombo junto comigo e com mais 2 membros externos, trabalham com seus alunos essa formação a partir do samba, né? A partir do legado do samba, que é uma oraliteca, né? Nossa biblioteca oral aí, viva, forte e poderosa, oral, visual, artística, tudo, né? Que é o mundo do samba. E mais o que? Tem a Mulher Negra e Literatura, da Silvia. Mulheres Negras e Literatura, da Silvia. Deixa eu ver mais. Tem o pré-vestibular de Negros e Carentes, do Márcio, que é um projeto externo também. Então, a gente tem muitas frentes no núcleo, né? Do núcleo, ligadas ao núcleo, de membros do núcleo. Enfim, um núcleo muito rico, que prova que o nosso povo é muito forte, né? Em 7 anos aí a gente já produziu coisa beça e ainda não produziu tudo que pode produzir. Então a gente trabalha muito, verdade. Estamos igual a Jojo Todinho na fazenda, levando a fazenda nas costas. Bem, deixa eu começar a encerrar, senão eu vou começar a falar de meme e não vai dar certo. Não vai ser legal. Todo mundo se apresentou. E amanhã esse é o dia que a gente está esperando mais. Eu quero ver esse encontro entre mulheres indígenas e mulheres negras. Eu acho que é um encontro potente e tudo na nossa cultura tem que começar, né, pelas mulheres. Então acho importante aí que esse ventre do mundo aí, essa força feminina inicia aí o nosso curso com a voz dessas 2 comunidades, a indígena e a africana. É isso.
Silvia, quer encerrar? Estou passando sempre a bola para a Silvia, mas essa é a estratégia para o futuro. Foi massa. Encerra você, que você é sorridente e simpática. Eu acho. Deixa aí. Tá. Olha só, depois a gente precisa combinar, depois a gente fala sobre isso, irmã. O horário de teto para a galera entrar na aula. Sim, Porque, na né, aula de amanhã. assim, às vezes a gente se distrai, eu, por exemplo, na de amanhã é até mais fácil porque é transmissão, mas nas aulas que forem por Zoom, porque a gente fica aqui falando e tal, não consegue permitir todos os ingressos quando passa muito do horário. Mas aí depois Sim. a gente combina e fala com a turma. É isso, gente, amanhã vai ser muito legal, muito bonito, e a gente vai se encontrar, espero que vocês gostem, aproveitem. A gente explica um pouquinho antes como é que vai ser a interação, perguntas, porque também estamos nos ambientando, né, com essas plataformas todas, e para cada necessidade a gente tem que mudar de aplicativo. É um pouco, para mim, ainda é um pouco difícil, mas vamos aprendendo enquanto vamos fazendo, né? A gente troca o pneu do carro com ele em movimento. E a gente conta com a ajuda de vocês, a compreensão também, já pelas possíveis dificuldades e falhas. Obrigada, gente. Então, até amanhã, é isso? É isso. Fechamos. Boa noite, pessoal. Obrigado mais uma vez aí pela Boa presença. noite. Até amanhã. Boa noite, pessoal. Amanhã. Até amanhã. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Silvia, depois eu falo. Peraí. Gente, Boa noite. a gente não tirou foto. Semana passada eu vi que vocês É tiraram verdade. foto. O pessoal já tá Agora saindo. todo mundo já Dá foi tempo embora. ainda. Dá tempo? Dá tempo? Dá tempo, ainda tem gente ainda. Vamos fazer uma Eu quero na Quem é foto que faz? também. Eu não sei fazer isso, não. Eu também não. Pede a eu Juliana pedi a para fazer, ou a Silvia, ou quem souber. Peraí. Onde é que eu... Não sai não, pessoal, só pra gente tirar uma foto. Já tem 17 pessoas. Vamos lá. Quem é que vai fazer a foto? Quem sabe? Alguém fez? Alguém... Eu não sei fazer porque eu tô no celular. Osmar, peraí que eu vou pedir a ajuda da minha filha. Eu acho que pode. Só um minutinho. É legal abrirem a câmera, porque tem gente que está com a câmera fechada. Todo mundo abrir a câmera, por favor, dá um tchauzinho, um sorriso. Se componha direitinho. Sem câmera, porque eu tô no notebook, meu notebook é muito velho. Não, Só o meu celular que tem câmera. o meu é mais velho, nossa. O meu é Jurássico. Fotos. Deixa eu ver se tem. Osmar, a Raquel vai te... Ih, a Raquel deu certo. Raquel Deu certo? conseguiu. Ela botou, tô vendo um monte de carinha. Minha filha, mas tem mais gente. Tem mais gente. Porque eu tô vendo só 9 pessoas, inclusive a gente. Muita gente. Peraí, ela é minha helpdesk. Só um minutinho. Cara, eu não sei não, pera. Minimizar a reunião, não, né? Eu não sei. Minha Tem uma tela que helpdesk. aparece todo Será que mundo. é isso? Eu não sei Participantes colocar, aqui, vê gente, se. esse mosaico com todo mundo. Eu também Eu não também sei. não Nunca... sei. Poxa, a Michelle sabe. Mas eu acho que alguém pode ter tirado. Catarina, posso tirar print. É isso que a gente quer. Hã? Catarina Marques disse que pode tirar print. É isso que a gente quer, um print que todo mundo... Então alguém na tela, pode. por favor. Pode. Ela vai tirar, Osmar. Vou tirar o meu som. Tá bom. Oi, Bruna. Oi, Brena. Peraí que eu vou tirar meu som. Peraí. Oi. Oi? Foi. Aê, obrigado. Manda lá no grupo. Oba, valeu. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Obrigado a vocês. Beijo, tchau. Beijo. Até amanhã. Até Tchau. amanhã. Tchau.
O quê? Falta... Silvia, a gente pode testar agora rapidinho a plataforma? Saiu todo mundo. Falta... Tá aqui, Viviane. Não, vou sair então, tá? Tá, se quiser ficar também, não tem problema. Tu sabe que eu tô com condição, tem que jantar. Então... Não, vai dormir, vai jantar. Pode ser. Mas se precisar de mim, eu fico. Não preciso imaginar. Não, agora já foi maravilhoso, já foi ótimo. Mesmo à distância, a gente sente a energia da turma. Né? Pois é, Osmar, é isso que eu fico falando, sabe? Mesmo com todas as dificuldades do EAD, é essa aproximação, sabe? Para as crianças, para os adolescentes, será tudo. Mesmo que tenha aula, sei lá, é lógico que a aula não vai se comparar com uma aula física. Mas se contato, eu gosto de ver. Também. Os colegas, né? Só o ato de rever os colegas na turma já é um ganho, pois né? É, sabe? A Mandei gente lá no precisa colegiado. dessas relações sociais. A gente precisa dessas relações sociais, sabe? O quanto que a gente está angustiado, eu não aguento mais. Eu quero ver meus amigos, quero sentar, entendeu? Imagina a garotada. Gente, eu vou deixar vocês aí trabalhando, Beijo. tá bom? Tchau, beijo, tchau. beijo, Silva, beijo, tchau. Tchau. Então, Silvia, eu vou sair daqui e aí a gente faz o quê? Como é que vai fazer? Você sabe? Olha só, eu vou te mandar o link dessa plataforma, que é onde a gente faz a live para ser transmitida pro YouTube. Já te mando lá no WhatsApp. Aí do link eu linko com o Hererebá, é isso? Eu vou abrir no Gmail do Hererebá, né? Deve ser isso. Não. Olha só, espera aí. Eu que tenho que linkar. Porque, na verdade, assim, o ideal, mas aí a gente pode ver isso para outro momento. Eu acho também que dá para colocar co-anfitrião. O ideal seria se você fizesse tudo, porque eu acho que tem que ficar alguém meio que... Eu fico como mediador offline, nem vou entrar na live, eu só vou ficar de fora. Então, mas eu acho que para você, para fazer uma mediação legal, o ideal é você entrar, mas aí pode desabilitar sua câmera, para você poder jogar perguntas, coisas assim. Vamos entrar lá que eu acho que fica melhor, mais fácil de entender. Tá bom, então eu aqui. espero no WhatsApp. Tá bom, até já. Encerrar aqui. Isso, vou te mandar o link.